pessoal, só complementando o vídeo anterior, que paralisou automaticamente, nós falávamos sobre as condições de elegibilidade e concretamente sobre a questão da filiação partidária. Falávamos justamente que é uma condição de elegibilidade prevista na Constituição, mas há uma discussão, inclusive já a nível de Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade ou impossibilidade da chamada candidatura avulsa, vale dizer, que a pessoa poderia concorrer ao cargo de deputado federal ou também de senador da República sem necessidade de uma filiação partidária. Bom, devo ressaltar ainda dentro dessa condição de elegibilidade o fato de que após a eleição e obviamente após a posse do parlamentar eleito, essa condição obviamente não se mantém, haja vista que nós temos vários parlamentares sem partido, ou seja, isso é uma condição para se eleger e não uma condição obrigatória para a continuidade do mandato. A última condição de elegibilidade que eu gostaria de mencionar é uma idade mínima, que no caso de deputados federais reside em 21 anos. Saliento oportunamente que esta idade deve ser levada em consideração no momento da posse, e não no momento da eleição e nem muito menos no momento da diplomação, que obviamente são anteriores à posse. Ou seja, essa idade vai ser observada como requisito, como condição de elegibilidade, no momento em que a pessoa for tomar posse, ou seja, se investir de fato e de direito na função parlamentar para a qual foi eleita. Muito bem, dando sequência ao estudo do Poder Legislativo a nível federal, nós temos que falar um pouco sobre o Senado Federal. Esse é um órgão, obviamente, que junto com a Câmara dos Deputados compõe o que nós entendemos como Congresso Nacional. Ao contrário da Câmara dos Deputados, não há um critério de proporcionalidade, ou seja, pouco importa se nós estamos falando de um estado populoso ou não populoso, os estados membros, incluindo o Distrito Federal, sempre estarão representados por 3 senadores, não é isso? O princípio, portanto, da proporcionalidade é abandonado e dá lugar a uma regra do princípio do majoritário, ou seja, aqueles que tiverem maior número de votos nas urnas que serão eleitos senadores da República pelos estados e pelo Distrito Federal. Cabe também mencionar o fato de que essa eleição se dá de forma alternada, vale dizer, em uma eleição um estado elege 2, consequentemente na próxima eleição ele vai eleger 1, na outra 2 e assim sucessivamente. Portanto, é um critério alternativo adotado pelo texto da Constituição que visa justamente a renovação da representação dos estados e do Distrito Federal. Cada senador também é eleito com 2 suplentes. Isso se justifica, a previsão expressa, em virtude de que o mandato do senador da República compreende 2 legislaturas, isto é, 8 anos. Portanto, a Constituição textualmente diz que cada senador será eleito com 2 suplentes. Por fim, a questão da competência exclusiva do Senado Federal, valem aqui os comentários feitos para a Câmara dos Deputados. Não são propriamente competências legislativas. Muito ao contrário, essas competências se manifestam quando as 2 casas estão trabalhando juntas na atividade desenvolvida pelo chamado Congresso Nacional. São importantes as competências, mas tampouco se limitam ou se configuram como atividades legislativas. Cito como exemplo o fato já conhecido de que compete ao Senado Federal julgar presidentes da República, a título de exemplo, é claro, ou presidente da República pela prática de crime de responsabilidade, como infelizmente nós já tivemos 2 episódios pós-1988. O nosso próximo encontro será sobre as imunidades parlamentares, um tema bastante interessante que desperta o interesse do aluno em virtude das polêmicas que giram em torno dessas imunidades previstas na Constituição em razão da função parlamentar e não da pessoa do parlamentar. Muito obrigado e até a próxima.